Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui numa live surpresa. Hoje eu não consegui entrar às 9 horas e na realidade eu tô fazendo aqui um experimento, tô tentando fazer um broadcast para diversas plataformas, né? Então, se vocês quiserem até avisar aí os amigos, se tudo estiver dando certo, tá transmitindo também no LinkedIn e no YouTube, né? Vamos fazer. A vida é o seguinte, a gente tem que ir testando as coisas. Uma hora dá tudo super certo, né? Muito bem, meus queridos, e sobre o que a gente vai conversar hoje, né? Logicamente, como vocês sabem, esse aqui é um projeto que eu entro para falar sobre temas variados em proteção de dados, né? Em especial agora com relação à nossa queridíssima LGPD, né? Que agora já está super em vigor, estamos aí na contagem regressiva, porque passa tudo rápido, né? Para nós efetivamente termos inclusive a possibilidade de sanções, né? E o que está acontecendo, como todo mundo sabe, né? Logicamente, na virada do ano, as pessoas têm, vamos dizer, proposições, né? E muito das proposições, né, das pessoas agora dizem respeito a quê? A, de fato, dar um gás, né, nas próprias atividades. Eu queria perguntar para vocês se o som tá ok, se tá tudo em ordem, porque aqui eu tô fazendo, como eu falei, né, um broadcast com várias destinações diferentes e eu não sei se tá falhando ou não. Mas tudo bem, vamos fazendo. Vocês só me avisem se vocês estão pelo menos aqui no Instagram me ouvindo bem e depois eu vejo se está ok também nas outras plataformas, né? Muito bem. Então, gente, o que eu vinha falando... Ai, obrigada! Pessoal que tá avisando aqui. Agora ótimo, eu tô vendo aqui pessoas em outras redes já avisando também. Muito bem, muito obrigada. Gente, isso é um teste, né? Quando vocês estiverem com medo de alguma coisa, façam. É o que eu sempre falo, não se intimidem com as dificuldades e com as novidades. Eu tô aqui num esquema até improvisado, né? De câmeras e tal. Tô fazendo sozinha, então que bom que tá dando tudo certo, gente. Isso já é um exemplo para vocês que a gente tem que tentar ir fazendo coisas novas na vida da gente. Muito bem. E aí, conforme então eu ia dizendo para vocês, virou o ano e o que acontece quando vira o ano, né? O que acontece quando vira o ano é que a gente quer, de fato, enfim, a gente começa a rever todas as coisas, começa a rever, enfim, os nossos propósitos, né? Muitos de vocês, né? Hoje eu tô o quê? Com a Nextlaw há 1 ano e meio, mas eu já dava aula de proteção de dados há bastante tempo, né? E eu literalmente já tive que foram meus alunos, literalmente milhares de alunos, né? E eu tenho acompanhado muitos desses alunos de uma maneira assim bastante próxima mesmo, né? Como vocês sabem, eu tenho projetos na FGV, eu dou aula na FIA, na EBRAD, no INSPER e tem uma série de outras escolas, né? Seu Futuro, e aí a gente acaba tendo, logicamente, feedback, né? Dessas pessoas, né? E eu escolho aqui os temas das minhas lives, escolho os temas dos assuntos que eu gosto de conversar com vocês, muito com base nesses inputs, né, dos alunos, vamos dizer assim, nas dificuldades até de uma certa medida, né, que eles possam ter com relação a determinadas questões mais operacionais, vamos dizer assim, né. Eu tenho com relação a alguns grupos de alunos que eu tenho maior proximidade, eu tenho total confiança com relação à questão do conhecimento. E às vezes eu percebo, e é uma coisa que eu fico até um pouco chateada que acontece isso, essas pessoas muitas vezes ainda estão enfrentando algumas dificuldades, né, com relação a, enfim, terem, né, o retorno daquilo que foi investido até então, né? Eu costumo dizer
Quem já assistiu outras lives, quem já assistiu aulas minhas, né? Sabe que eu costumo dizer que basicamente a gente investe em quê? Em 3 coisas diferentes, né? A gente investe em tempo, né? Porque o nosso tempo talvez seja a coisa mais valiosa, né? Porque tempo é uma coisa que não volta. Dinheiro, quando a gente perde, a gente recupera. Tempo é difícil recuperar, né? Então a gente investe em tempo, investe logicamente os nossos recursos financeiros, né? Em cursos, em livros, em workshops, em tudo que, enfim, que possa fazer sentido para nosso aperfeiçoamento, e a gente, obviamente, também investe o nosso esforço, né? Se a gente quer fazer uma prova, se a gente quer, enfim, aprender um conhecimento a mais, então vai todo ali o seu esforço, né, mental para entender aquilo, para buscar, enfim, possibilidades mais assertivas com relação a, vamos dizer assim, resultados mesmo, né? Porque eu acho que no fundo o que todo mundo quer são os resultados, né? Eu costumo dizer, inclusive, que não adianta você só estudar a lei, estudar por estudar, ou estudar e depois não ter efetivamente estratégias, né? E é por isso que eu tenho trabalhado continuamente, né? Meus alunos têm mentoria continuada na questão das estratégias mesmo, né? E o tema justamente que eu quero trazer hoje para vocês é um tema que ele é bastante recorrente em termos de reclamações, né? Se eu tivesse um saque da proteção de dados, ou no meu perfil pessoal, ou na Nextlaw, eu acho que uma das principais reclamações que eu escutaria, né, nessa ouvidoria, né, nesse saque, é o seguinte, né, professora, o que eu faço com a concorrência que vende projeto de implementação a preço de peanuts, de amendoins, né, de preço muito baixo, né? Eu acho que assim, essa reclamação, ela certamente no meu saque mental, ela é de fato, tá no top 3, né? As pessoas realmente estão muito aborrecidas com isso. Por quê? Porque elas vêm efetivamente, como eu coloquei, né, se esforçando, investindo aqueles 3 elementos, né, que são, obviamente, né, volto a repetir, o tempo, que é o mais valioso, os recursos financeiros e os esforços, e muitas vezes acabam não tendo o retorno que esperam, né? Que quanto é o retorno? O retorno é cada um que estabelece a sua meta, né? Então a gente vai falar um pouco hoje dessa dificuldade de lidar especificamente com o quê? Com a concorrência, né? E eu separo aqui a concorrência em algumas classes distintas. E o que eu vou falar, na realidade, pouco importa onde você esteja, né? O que importa, na realidade, é que você saiba que existem, como se diz, concorrências e concorrências, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E muita gente realmente fica chateada porque fala, meu Deus, né? Eu me dediquei muito, eu investi muito, eu estudei muito, e aí vem uma pessoa e me atravessa, né, com um projeto aí ridiculamente barato, mal feito, e eu não consigo, porque as empresas não estão com predisposição para pagar. As empresas querem o quê? Querem a solução milagrosa pagando o menos possível, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa específica dificuldade, né? Primeiro ponto, sim, é verdade que as empresas, elas ainda não estão propensas a gastar. Mas vamos falar também o seguinte, gente, quem é que gosta de gastar, né? Eu acho que ninguém gosta de gastar. Toda vez que você precisa contratar algum serviço, toda vez que você precisa contratar alguma coisa, você fica chateado de ter que gastar. Por um lado, você pode ficar feliz porque você está terceirizando, você está delegando alguma coisa que você não consiga fazer, e isso acho que todos nós
né? Temos que ter aí a humildade de entender quando a gente consegue, quando a gente não consegue fazer alguma coisa, e se realmente você ou não tiver tempo, ou não quiser, ou não tiver expertise, você vai ter que terceirizar. E a terceirização, a gente não gosta de gastar, né? Essa é a realidade com tudo, mas ela faz parte do jogo, né? As empresas hoje, com relação à proteção de dados, elas sabem disso, né? Elas sabem porque o empresário, ele tem uma maneira muito homogênea de pensar, né? Os empresários, basicamente, eles todos se manifestam de formas muito similares, né, no mercado. Então ele dá conta, ele fala, realmente, agora nós temos aí a LGPD, nós, vamos dizer assim, não conseguiremos fazer, nós não detemos essa expertise, nós vamos ter que terceirizar esse serviço, ter que terceirizar efetivamente, vamos dizer assim, essa tarefa que é colocar a empresa num patamar mais próximo da conformidade. E eu digo aqui, faço um parêntese, um patamar mais próximo, porque ninguém pode imaginar que, vamos dizer, você vai realmente chegar a um patamar perfeito de conformidade, e ninguém pode vender isso também, porque eu espero que todos vocês já tenham já tenham introjetado um fato que é imbatível. Qual é? Que o processo de conformidade é um processo também de continuidade, né? Então, as empresas, quando elas chegam a esse aspecto de, vamos dizer assim, de precisar contratar, elas, de fato, vão partir primeiro com relação a quê? Vão partir para o preço, né? E aí eu tenho muitas lives, né, lá no YouTube mesmo, né, salvas lá, gratuitas, vocês podem ir lá e ver que eu falo exatamente isso, né, que às vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, né, vocês têm um prospect, só um minutinho aqui que eu acabei de ver que a minha bateria vai acabar aqui, que acho que ela saiu, só um minutinho. Ah, caramba! São coisas, né? Peraí. Pronto. Ah, ótimo. Então, não sei se já aconteceu com vocês o seguinte, as empresas muitas vezes elas apertam você para enviar um orçamento rapidamente, tipo, tem que mandar agora, manda hoje. E é o que eu falo, gente, não se impressionem com isso, porque quando a empresa tá fazendo isso, né, e isso já se conecta com o ponto específico que eu quero trazer para vocês, quando a empresa te aperta muito, olha, é urgente, eu tenho que aprovar hoje, eu tenho que pegar hoje, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Gente, duvidem que essa empresa quer de fato contratar você, né? Eu sempre digo, como eu estava falando, tem muitos vídeos meus que eu comento isso. Gente, vocês têm que conseguir pelo menos uma call antes de vocês enviarem o orçamento, né? E aí muita gente fala assim, mas a empresa me aperta, me pressiona, a empresa, ela de fato, ela quer, ela me aperta, aí o que eu faço? Eu corro lá, faço tudo bonitinho, o orçamento, faço um PowerPoint, tudo customizado, bem bacana, salvo no PDF, coloco lá imagens, ponho gráficos, ponho tudo, mando e a pessoa não fala nem obrigada, né? Então, vocês estão errando se vocês se fiam no fato de que a empresa está de fato querendo contratar você. Nesse estágio de coisas, e nem é sobre esse tipo de prospecção que eu vou conversar hoje, volto a falar, assistam, tem aulas lá só sobre isso, né? Nesse estágio de coisas, o que a gente pode interpretar sem nenhum medo de errar? As empresas que te apertam no sentido de exigir, de demandar uma urgência para que você faça tudo de imediato, que você mande hoje, olha, tem que fechar isso até 5 horas da tarde. Existem duas situações que ali a gente lê-se como a luz do sol, é claro como a luz do sol. Quais são as duas situações? São duas possibilidades. Ou a empresa alguém mandou lá dentro da empresa
uma determinada pessoa fazer um benchmark, e aí ela está fazendo isso com uma quantidade grande de fornecedores, e aí ela tá lá para tentar entender, tipo, o assunto é novo, então ela pede um, pede outro. Gente, não custa nada pedir orçamento, elas podem pedir para 5, para 10, para 15, para 20 fornecedores, né? Então, ou ela está de fato tentando pegar aquilo e como se fosse uma chamada de currículo, alguma coisa, para você olhar o que está acontecendo, né? E na verdade ela não sabe nem ainda se ela vai fechar. Ela não sabe ainda se ela vai fechar. Então, isso está acontecendo de uma maneira bastante, vamos dizer assim, recorrente. Ou a segunda possibilidade, que tem sido até o que tem acontecido de uma maneira mais frequente, que quando a empresa te aperta para você enviar uma determinada proposta, olha, tem que ser até tal hora, não sei o que, não tenho tempo para call, não tenho tempo para nada, e você vai lá e você corre, capricha na sua proposta e envia, muito provavelmente, se não for a primeira situação, será a segunda. E qual é a segunda? A segunda é que ele já tem um fornecedor e ele precisa do teu valor, ele precisa da tua proposta para quê? Para fechar o outro negócio, né? Porque ninguém fecha, ninguém tem aprovação de orçamento se for um único orçamento. Então, vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso e interpretar o que está acontecendo na cabeça, especificamente, de quem vai te contratar. Então, dito isso, vamos agora analisar o que vai mesmo na parte mais profunda dessa compreensão, né, do que o empresário enxerga. Nós tivemos uma série de problemas, né, relativos à lei, que nem vale a pena a gente voltar, né, a falar sobre todas essas questões, né, o vai e vem da vigência e tudo mais, e além disso, nós tivemos uma outra circunstância, né, que foi essa cisão relativa à vigência da estrutura normativa com relação a quê? Com relação às sanções que poderão ser impostas pela ANPD apenas a partir de 1º de agosto de 2021. Então, tudo isso, somado, logicamente, à situação do Covid, gerou o quê? Gerou vamos dizer assim, um afastamento do interesse da empresa e eliminou o senso de urgência da empresa contratar alguém para efetivamente fazer a sua implementação, né? Então, basicamente, foram 3 coisas, né? Quais foram as 3 coisas? Primeira coisa, no começo já ninguém estava levando muito a sério, né? De que a lei efetivamente iria entrar em vigor, tantos que foram os vai e vens, né, da coisa. Segundo, as sanções ficaram diferidas, né, ficaram separadas, ficaram numa data distinta da data da vigência. E terceiro, o Covid. Foram elementos que certamente interferiram e continuam interferindo e ainda interferem na deliberação relativa especificamente ao fechamento de contratos, né? E em razão disso, como houve esse afastamento da urgência e como isso acabou, numa certa medida, ficando em segundo plano, o que acontece? As empresas não querem gastar. E aí a gente cai naquilo que estávamos falando no começo, né? As empresas acabam contratando coisas baratas e elas, quando fazem isso, prestem atenção, por que as empresas fazem isso? Porque, como eu falei, ninguém gosta de gastar. Mas quando elas fazem isso, elas ticam, elas marcam o checkbox, né? Elas tiram aquele peso do ombro delas e jogam o peso onde? No prestador de serviços. Sabe assim, quando você fala assim, elas pensam assim, bom, se alguém vier me perguntar, se alguém vier me incomodar, eu digo o seguinte, olha, eu contratei um prestador de serviços, tá aqui o contrato, ele fez isso, logo, se ele fez errado, problema dele. Isso é o que o empresário pensa no sentido geral.
Mas vocês, como estudam proteção de dados, vocês sabem efetivamente que não é assim que as coisas funcionam. Por quê? Porque se a empresa tiver algum problema, o que vai acontecer é que a autoridade, a ANPD ou qualquer outra autoridade, ela não está interessada em saber se o cara te enganou, o prestador de serviços, ou se ele fez um serviço meia boca, ele não está. As autoridades não estão interessadas nisso, de maneira nenhuma, né? A empresa vai ter que dar conta. E dar conta para quem? Com relação a quem? Tem que dar conta com relação às autoridades, obviamente, e tem que dar conta com relação aos titulares, né? No caso, por exemplo, aí de um incidente que efetivamente possa causar danos, né, para os titulares, e nem titulares e nem autoridades em geral se preocuparão efetivamente com essa desculpinha, né, com essa desculpa esfarrapada do empresário dizer assim, eu contratei, agora se ele fez uma coisa ruim, paciência, né? Então o empresário, ele num certo sentido, ele se engana, né? E aí, vamos então chegar no ponto especificamente, que é o tema da live, né? O que você vai fazer para você tentar ser contratado sem esses valores que vocês já sabem que efetivamente são valores que são insuficientes para a realização de um projeto bem feito, né? Muitas pessoas me perguntam, Viviane, qual é o valor médio que seria justo, que seria adequado? E é muito difícil responder, né? Então, o primeiro ponto que vocês têm que se ater é o seguinte, não existe necessariamente um valor médio específico, uma tabela que eu pudesse passar para vocês. E por quê? Porque para além da questão do tamanho da empresa que deverá, né, do agente de tratamento que deverá passar pelo processo todo de implementação, a gente tem outros aspectos que precisam ser levados em consideração. Por exemplo, questões relativas à volumetria dos dados, né? Às vezes a empresa é pequena, mas tem uma quantidade muito grande de dados, né? Outro aspecto que deve ser levado em consideração, o grau de maturidade especificamente daquela empresa no que se refere à sua própria conformidade, gente. Vocês sabem que tem empresas que naturalmente já são mais organizadas e vocês sabem que tem empresas que são menos organizadas, né? E isso tem muita relação, logicamente, com a própria questão da maturidade, da segurança da informação. Outro aspecto que conta muito, a tipologia dos dados, né? Para além do tamanho da empresa, para além do volume de dados, quais os dados, a gente sabe que logicamente dados de determinadas categorias, não apenas os dados sensíveis, dados, por exemplo, de crianças, enfim, existem outras categorias, né, que são problemáticas, né? Então, o ponto qual é? O ponto é que todos esses elementos interferem numa métrica de quantificação. Então, é muito difícil se dizer, olha, um projeto deverá custar entre X e Y. É muito difícil, porque essa lógica ela tem que ser aplicada em todas as situações. E, inclusive, é a lógica que vocês devem mesmo, concretamente, aplicar para quê? Aplicar para que vocês façam o orçamento, né? Eu já vi, não sei se alguém aqui já viu também, né? Pessoas que enviam tabelas prontas, né, de custo, né? Por exemplo, um critério muito comum é o número de empregados, né, da organização. Então fala, olha, de X a Y até 50 empregados ou de 50 a 200, sei lá, tem umas faixas com o preço pré-determinado, né? É uma estimativa muito imprecisa, muito falha e que pode potencialmente levar o prestador de serviços a duas coisas, ou ele está cobrando além daquilo que é necessário, ou o mais provável, ele está cobrando aquém daquilo que seria necessário
para ele, enfim, dar cabo, né, dar conta de um projeto de implementação aceitável, vamos dizer assim, né? Então, isso é uma verdade absoluta. Eu já vi empresas que meio que abandonaram, né, o projeto no meio, ou, inclusive, que é até pior, né? Quer dizer, eu nem sei o que é pior, mas muita gente eu já vi tem que acabar colocando dinheiro no bolso para tentar pelo menos salvar a sua própria reputação, né? Então, gente, a questão do valor, ela sim, ela é bem subjetiva, né? É claro que não dá para eu partir de um valor X, falar, olha, essa é a média, né, da normalidade, isso aqui tá acima, isso aqui tá abaixo. É claro que eu tenho, pelos meus contatos e até pelo reporte dos alunos, eu tenho uma ideia, né? Mas essa questão de você estimar o valor, ela de fato, ela leva em consideração esses fatores e ainda leva em consideração um outro aspecto. Qual é o outro aspecto? Se você vai precisar subcontratar, se você vai precisar trazer alguém para trabalhar com você, né? Então, tudo isso, você vai ter que fazer o cálculo, no final das contas, de quanto que vai sobrar para você, né? Algumas pessoas calculam em valor hora, não tem problema nenhum, né? Quanto é o valor hora? Não sei. Quanto vale a sua hora? A minha eu sei quanto vale, mas a minha hora é uma hora da docência, né? De outras pessoas, enfim, cada um que sabe quanto é o seu valor hora. Quando você está começando alguma coisa nova, o seu valor hora tende a ser mais baixo, isso em qualquer área, né, qualquer competência humana, né, conforme você vai se tornando mais experiente, conforme você vai se tornando mais respeitado, vamos dizer assim, no mercado, isso um médico é assim, um advogado, um arquiteto, qualquer coisa, você tende a ter um valor hora mais elevado. Então você tem que, lógico, estabelecer qual é o teu valor hora, que isso é uma avaliação muito honesta, franca e individual, e a partir desse valor hora você vai ver aquilo que faz sentido para de fato você entender que você foi remunerado, mas você foi remunerado entregando alguma coisa de valor, né? Então, gente, essas são algumas linhas gerais, e aí, embora a gente não tenha um número, eu não tô partindo nessa live da pressuposição de um valor, né? 50 mil, 100 mil, 150, 200. Não, porque para eu falar isso, dependeria de entender um pouco mais qual é a extensão e a complexidade do projeto. Mas, mesmo não podendo quantificar por faixas, o que a gente repara, né, o que a gente percebe, é o seguinte: existem realmente muitos concorrentes que colocam valores que você já, mesmo que você não saiba nada daquela empresa, você já intui que aquilo é absurdo, que aquilo é impossível, né? Que aquilo não tem como dar conta por aquele valor ridiculamente baixo, né? E aí é que surge efetivamente o problema, né? E eu diria para vocês o seguinte, né? Isso vai acontecer com qualquer pessoa, de qualquer natureza, de qualquer área. Você sempre vai ter profissionais que cobram valores muito baixos e desproporcionais e podem realmente te atrapalhar. Mas o que eu acho é o seguinte, né? Existem algumas técnicas que você terá mesmo que, de fato, empregar para você tentar tirar, né, essas pessoas da frente do seu caminho, né? É claro que isso a gente não está falando de puxar o tapete, a gente está falando de ganhar, né, um contrato, né? Então isso é uma competição saudável, né? Logicamente. E aí quais são basicamente essas técnicas, né? Como é que você faz para de fato você tentar escantear, vamos dizer assim, essas pessoas que estão com valores muito baixos, né? Aí a gente tem que levar em consideração duas coisas. Tem as empresas que, de fato, já estabelecem previamente um budget. E se aquele budget é irreal, muito dificilmente você vai conseguir fazer com que essa empresa mude a mentalidade dela, né? E aí ela vai pagar o preço
Pelo que? Ela vai pagar o preço de ter contratado um fornecedor ruim, né? Um fornecedor insatisfatório. Aí não é um problema nosso, né? É um problema da empresa que não contratou como deveria contratar. Mas existem muitas vezes que a empresa ela está realmente perdida, né? E aí a gente volta naquilo, né? A gente volta na lógica do quê? De você tentar se vender, né? E aí esse se vender é que eu quero comentar um pouquinho. Como é que você vai se vender? Como é que você vai convencer o empresário de que ele deve contratar você, ainda que seja mais caro, em detrimento de outros orçamentos, né? Outras propostas de valores mais baixinhos, né? Bom, basicamente, para você conseguir pelo menos aumentar a sua possibilidade de fechamento de negócios, você vai ter que fazer 3 coisas. Anotem aí, você vai ter que fazer 3 coisas. Primeira coisa, não adianta você apenas enviar a proposta. Então você realmente vai ter que conseguir uma call com essa pessoa. E aí, nessa call é onde você tem a oportunidade de apresentar as suas razões, né? Porque se você efetivamente nem uma call conseguir, então é praticamente certo que você não vai ser contratado, porque ela não vai enxergar nada de diferente, né? O papel é uma coisa muito, não diz muita coisa, né? Então vai ter o escopo, mas ele não diz muita coisa, gente, não tem os argumentos corretos, né? Então a primeira coisa que você vai fazer quando você estiver na prospecção, a primeira coisa que você vai fazer, quero pedir para vocês fazerem isso, a primeira coisa, não envie um orçamento antes de marcar uma call. Essa call é aqui que tá o ouro, gente, é aqui que tá, vamos dizer assim, é o pote de possibilidades para você conseguir vender de fato o seu argumento, né? Agora, você vai me dizer, mas tem gente que nem quer call. Aí eu volto naquilo, a gente volta sempre no mesmo ponto. Se uma empresa vai gastar, se uma empresa vai ter, ela vai contratar um prestador de serviços para algo super relevante, se ela não tem 30 minutos, então já praticamente nem vale a pena você investir muito naquele prospect, porque muito provavelmente a empresa não está interessada e te contratar. Essa é uma realidade que todos nós temos que aceitar, né? Então, o mínimo que você deve fazer é isso. E olha, vou dar um exemplo prático e pessoal meu. Eu não faço projeto de implementação diretamente. Quando me pedem, eu indico alguns parceiros que não fazem parte da minha empresa. Mas eu presto sim serviços do quê? De treinamento in company, e é a mesma coisa, a lógica é a mesma. Eu apliquei essa regra e aumentou muito a minha conversão, o meu fechamento de contratos em treinamento in company, porque no começo, 2 anos atrás, porque eu já comecei a dar treinamento antes até, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, né, 2 anos e tanto já, até um pouco antes, já quando tava ali no início, né, eu já comecei, porque muita empresa que trabalhava principalmente em ambiente internacional, eu sei que eu dou treinamento em company desde, possivelmente final de 2017, né, e no início, que eu até estava na magistratura ainda, né, mas quando me pediam tal, às vezes eu não podia realmente fazer, aí eu me focava efetivamente em outros tipos de suporte, mas por intermédio de universidades, eu não poderia, né, estar dentro da iniciativa privada. Mas quando eu saí da magistratura, que foi em julho de 2018, naquele momento eu não estava mais vinculada em tribunal, e aí que foi que realmente eu comecei a dar treinamentos dentro das empresas, né? Eu ia, né? Agora também iria, né? Se não fosse o Covid, mas eu faço muito isso desde julho de 2018. Só que eu reparei que num determinado momento muitas empresas já não fechavam mais comigo, né? Por quê? Porque muita gente começou a dar treinamento também por valores muito baixos, e o meu valor não é necessariamente tão baixinho, quer dizer, tem gente que cobra mais caro do que eu.
Mas o meu valor é o valor que eu coloquei para mim, né? Que é o que compensa para mim. A partir dali para baixo eu prefiro de fato não fazer, porque dependendo do projeto é custoso. Eu perco às vezes 2, 3 dias, que eu tenho que viajar às vezes para outro estado, isso e aquilo. Então cada um tem o seu valor. Mas eu reparei que começou a acontecer isso comigo também. Então, havia muitas pessoas que começaram a dar treinamento em compra, inclusive alguns que eram até alunos meus, normal, isso faz parte da vida. E começaram a cobrar valores baixos. E aí eu falei, putz, eu tenho que reverter isso, né? E aí, só mudando isso, só mudando essa pequena chave, o que eu fiz? Eu falei, eu nunca mais vou mandar o orçamento sem fazer uma call. Só pela call, só pela oportunidade da empresa conversar comigo, me conhecer, isso já aumentou muito o meu fechamento, a minha conversão, vamos dizer assim, aumentou demais, apenas pelo fato de eu poder falar diretamente com a pessoa responsável, porque e não se iludam, né? O responsável não é o CEO da empresa, normalmente é uma pessoa que às vezes nem sabe direito o que ela está falando, mas ainda assim é ela que vai reportar as impressões que ela tem a seu respeito. Então, primeiro ponto, gente, nunca enviem um orçamento sem marcar uma call. Muito bem. Segundo aspecto, não errem nos argumentos. Por quê? Porque o empresário, ele precisa entender o seguinte, a noção de urgência que ele tem é muito diferente da sua. Se vocês vierem falar para mim de sanções, de judicialização, tudo isso é verdade, mas eu não sei se vocês sabem que para o empresário esses elementos não são assim tão urgentes, porque ele acha que ele resolve tudo com um bom advogado. Então, o senso de urgência é um pouco diferente daquele senso de urgência que você entende. Então, vocês têm que focar nos argumentos mais precisos, né? Nos argumentos que de fato fazem sentido para o empresário. E o terceiro ponto, e é aqui que está mesmo o tesouro, vamos dizer assim, é vocês conseguirem demonstrar que vocês entregam resultado e que vocês agregam valor para a empresa, né? Por quê? É aí, na entrega do valor, na entrega das questões relativas ao diferencial competitivo, a entrega relativa à elevação da reputação, aí você vai estar falando a língua do empresário. O empresário quer o quê? Quer lucro, quer faturar. O empresário nasceu para isso, para faturar, né? Ele não nasceu para se livrar de problemas ou para entender direitos fundamentais. Isso é o que você acha. Não, o empresário, ele nasceu para lucrar, é a razão de vida dele. Estamos falando, logicamente, das empresas privadas. O setor público também tem que se adequar, mas aí é uma outra lógica, né? Então, vocês, de fato, têm que entregar valor. E para vocês entregarem valor, vocês têm que conhecer muito bem a matéria, porque não adianta você ter os argumentos frágeis, né? Você tem realmente que conhecer a matéria, você tem que saber exatamente onde impacta, vocês têm que ser inteligentes para essa lógica. E aí, a chance que você tem é efetivamente infinitamente maior do que aquela pessoa que está ali cobrando um valor baratinho para fazer o seu checkbox, para tentar, entre aspas, escapar de algum tipo de fiscalização ou, enfim, de se preparar para a potencialidade da existência de algum incidente, né? Então, esses elementos, gente, são muito importantes, né? E as pessoas também perguntam muito para mim a respeito de certificações, né? E eu diria para vocês, eu vou fazer depois uma live só para explicar isso melhor, né? O ponto é o seguinte, né? Com relação a efetivamente você ter ou não a certificação, ela tende, a certificação, a ter um valor maior, um reconhecimento maior, quando você está buscando uma colocação no mercado, que eu falo.
Ou você está enviando proposta, ou você está enviando currículo, né? Basicamente não sai muito disso, né? Então, para quem está enviando currículo, vamos dizer assim, a certificação tende a ter um valor maior. Mas eu não sei se vocês sabem que para quem está enviando propostas, a questão da valoração da certificação tende a ser um pouquinho menor. Então, quer dizer que não serve para nada? Claro que não, lógico que serve. Mas, vamos voltar. Como é que o empresário raciocina? Ele quer saber se você tem capacidade de fato entregar resultado para a empresa dele. É isso que o empresário quer saber. Então você deverá focar muito mais no que? Na tua expertise, mas que você mostre para o empresário. E você mostra isso de outras maneiras. Não é colocando o quê? Colocando um monte de certificados no LinkedIn. Nada contra, todo mundo põe. Mas se porventura alguma empresa estiver buscando um prestador de serviços, por exemplo, no LinkedIn, essa empresa ela vai focar muito mais no quê? Muito mais do que enxergar lá o certificado. Fim de ano, nossa, foi um tsunami de certificados, né? Em dezembro as pessoas fizeram uma resenha, fizeram colagem com montes de certificados. Tudo bem, é bacana, eu também tenho certificado, tudo bem, mas para o empresário isso tende a ter um peso menor e tende a existir uma, vamos dizer assim, uma atração maior por aquele profissional em que a empresa consiga enxergar que é capaz de entregar resultado e valor. E aí, esse é um ponto muito interessante, porque isso decorre, inclusive, de como você se exterioriza nas redes sociais. Se você é uma pessoa, por exemplo, que não produz nenhum tipo de conteúdo, se você é uma pessoa que acaba não demonstrando publicamente, né, que de fato você conhece o cortado, né, a matéria, então possivelmente quem vai te procurar tenderá a não enxergar tanto valor com relação a você. Porque, por exemplo, nada contra, né? Eu nem sei o que eu tô falando, tô fazendo streaming para 3 ou 4 plataformas diferentes, né? 4, na verdade, né? Nesse momento, não sei nem se tá funcionando, mas tô tentando, né? Então, o que acontece? Não tô falando diretamente para ninguém, mas o que acaba acontecendo é que assim, se o seu LinkedIn é um LinkedIn em que você só coloca links de notícias ou que você apenas se limita a compartilhar coisas que outras pessoas produziram, sim, isso você pode fazer de vez em quando, mas assim, para quem estiver te procurando, não é um valor, porque a pessoa vai enxergar você apenas como um propagador de conteúdos, né? E o propagador de conteúdos não é uma pessoa que consiga demonstrar a capacidade efetiva de entregar resultados e de agregar valor àquele específico, aquela específica empresa, né? Então eu acho que a maneira é um conjunto de coisas, mas o fato de você melhorar a sua reputação, isso também ajuda bastante. Gente, se você quiser comprar um sapato, você tem sapato de R$20 e você tem sapato de R$5.000. Por que um sapato pode custar R$5.000, por exemplo? Provavelmente a qualidade é melhor, mas vocês concordam que tem uma marca, né? Tem um nome, tem uma brand, né? Agregada àquele sapato de R$5.000, né? Então, você vai dizer assim, é grande coisa. Sim, mas as pessoas compram coisas e contratam pessoas por causa da marca. E o que é a marca? A marca é um elemento distintivo no mercado, a marca está relacionada com uma boa reputação. Então é muito importante que vocês trabalhem, né, no nome de vocês, gente. O trabalho da colheita, ele não é instantâneo, vocês têm que trabalhar e depois ir colhendo os frutos ao longo do caminho, né? Vocês têm que melhorar a reputação de vocês têm que
de fato, tentarem se colocar, né, aquela questão de posicionamento de mercado, de uma maneira que as empresas enxerguem vocês como prestadores aptos a entregar o resultado que ela precisa, e aí o valor vai interessar menos do que vocês imaginam, né? Tem pessoas que não querem comprar sapatos de R$20, né? Se elas entendem que um sapato, o sapato parece uma comparação grosseira, mas isso serve para bens, serve para serviços, serve para qualquer coisa, né? Então, as pessoas muitas vezes não querem o mais barato, elas ficam felizes muitas vezes de poder pagar mais por um serviço que é um serviço em que elas tenham a certeza da reputação e da confiabilidade. Então é isso que eu queria falar para vocês, e eu queria trazer para vocês, fazer um convite, né? Eu coloquei aí nas redes, não sei onde é que você está assistindo agora, esse vídeo vai ficar gravado, né, ainda pelo menos por umas 48 horas, né? Eu vou tentar baixar nas respectivas plataformas, vamos ver se vai dar certo. Mas eu vou realizar uma jornada, serão 3 aulas gratuitas comigo, nos dias 26, 27 e 28 de janeiro. Vocês procurem pelas redes da Next Law Academy, né, no Instagram, no próprio LinkedIn, tem lá o link para vocês se inscreverem. Eu vou dar 3 aulas, uma eu vou trazer especificamente as questões relativas aos aspectos mais controvertidos, mais complexos, do ponto de vista material. Na segunda aula eu vou falar dos elementos essenciais das questões relativas aos projetos de implementação, e na terceira aula eu vou trazer algumas outras estratégias relativas à carreira, né, de como você pode começar, inclusive, a aplicar de imediato. Tá bom? Então, não se esqueçam de se inscrever na jornada LGPD. E agora que eu tirei uns dias de férias, né? Agora voltei, agora eu vou fazer algumas lives com maior frequência. Então se inscrevam aí nos canais para vocês serem notificados quando as lives estiverem no ar. Tem o Telegram, que é um canal muito bom, que eu dou aulas em tempo real, assim, tempo real, digo, assim que começa a ter algum tema interessante, eu já solto o áudio lá. A jornada vai ser às 20 horas, né? Terça, quarta e quinta. Inclusive, quinta-feira, dia 28, além de ser aniversário da minha mãe, que eu falo que eu sou filha da proteção de dados, dia 28 é o Dia Internacional da Proteção de Dados. Vou até trazer uma surpresa para quem estiver assistindo ao vivo a jornada no dia 28. Então é 26, 27 e 28 de janeiro, às 20 horas. Tá bom, meus queridos? Então espero que tenha dado tudo certo, espero que a live tenha sido útil para vocês e pensem nisso. Comecem a trabalhar em vocês e não tentem cortar caminho, e também não deixem se impressionar, não deixem que as coisas prejudiquem vocês. Às vezes é preciso você fazer pequenos ajustes para você efetivamente ter um resultado melhor, né? Então o importante é isso, né? Nunca desanime, nunca desanime, nunca desanime. O importante é vocês entenderem o que está acontecendo. Às vezes quem está fora consegue enxergar o quadro um pouco melhor. As pessoas muitas vezes, quando elas estão ali dentro, elas começam a se sentir incapazes, incompetentes, e não é nada disso. Na verdade, é só questão de ir ajustando uma coisa, outra coisa, e no final, com certeza, todos nós estamos numa curva de aprendizado e numa jornada de melhoria contínua, assim como a conformidade da proteção de dados. Tá bom, meus queridos? Super beijo para vocês. Tchau, tchau.